Pronto, agora já está gravando, agora não posso mais falar besteiras. Vamos lá. São 14h04, 14h05. Então, eu vou começar a apresentação. Como eu falei, a primeira parte, a gente vai fazer uma parte um pouco conceitual, para equalizar o conhecimento de todo mundo, e comentar o porquê nós estamos lançando um template de microserviços, né? Então, a primeira parte eu vou fazer, a segunda parte o Clóvis vai fazer, já mostrando na ferramenta um pouco da ferramenta, um pouco do template, um pouco da geração e um pouco da administração disso tudo. E a gente tem, assim, por que a gente está pensando na indústria 4.0 do desenvolvimento de software? Porque hoje, quem desenvolve software, e eu estou há 43 anos nessa área, e mais 25, talvez, com ferramentas low-code, buscando produtividade no desenvolvimento de software. E hoje a gente tem alguns limites no desenvolvimento de software, que é a escassez da mão de obra, isso está, de uma forma geral, a mão de obra escassa. Quando ela aparece, às vezes ela não está qualificada que chega, e a gente ainda tem que preparar essa mão de obra. E, no final das contas, os profissionais qualificados têm um alto custo. Por quê? Porque eles estão sendo disputadíssimos no mercado. Então, nós vivemos nesses limites aí hoje da mão de obra. E a Mapper Idea, desde que nasceu, na sua concepção, a ideia era superar esses desafios, superar os desafios da escassez de mão de obra, fazer mais com o mesmo time, otimizar o time para ser mais produtivo, né? E a gente queria superar os desafios, que era fazer entregas sempre assertivas, ou seja, que a gente conseguisse realmente entregar no prazo, fazer com que elas fossem efetivas na mão do cliente, entregas ágeis, que a gente conseguisse entregar o quanto antes possível, né? A gente vive um momento de transformação digital onde a gente não tem tempo para esperar. E não é nós, desenvolvedores, ou nós, pessoas da área de desenvolvimento, mas sim os nossos clientes e as empresas para quais nós trabalhamos, elas precisam dessas alterações, das recodificações, de tudo isso de uma forma muito ágil. E a gente ainda convive com o turnover de pessoas. Pessoas que estão saindo, pessoas que estão sendo substituídas na empresa e que, de alguma forma, afetam a qualidade do nosso projeto. Por quê? Porque elas saem e elas levam esse conhecimento, não por uma maldade, não por nada, mas porque esse documento, esse conhecimento muitas vezes não está documentado dentro da nossa empresa. Então, hoje a gente vê que, quando a gente fala do desenvolvimento de software, a gente tem que pensar nesses limites e nesses desafios e ir para uma indústria 4.0, que é exatamente o que a gente propaga para os nossos clientes, que eles invistam na automatização, invistam na robotização. Por quê? Porque é ali que nós vamos nos encontrar e complementar os requisitos da indústria 4.0. Então, o que é o Mapper Idea? O Mapper Idea é uma plataforma de automação para engenharia de software. Ele começou com uma metodologia interna dentro de casa, dentro da nossa fábrica de software, durante 8 anos, e foi sendo melhorada para uso interno, até que os nossos clientes começaram a indicar que a gente deveria transformar essa nossa metodologia e essas ferramentas que nós usávamos como uma plataforma de mercado. E a gente foi aprimorando o Mapper ID, transformando numa plataforma de automação da engenharia de software como um todo. E aqui é um quadro interessante, porque como é que hoje a gente vê a codificação de software, né? A gente tem aí... a gente desenhou 6 pedaços, 6 quadrantes, né? Onde nós trabalhamos de forma manual, e nós somos produtivos, nós produzimos, né? Que é a codificação tradicional, que todo mundo conhece, ou seja, a gente programar à mão. Há 43 anos se fazia isso, e hoje se faz isso ainda, talvez no maior volume. Depois nós estamos numa parte onde é automatizado, onde nós buscamos produtividade, onde todo mundo que foi para low-code, e eu sei porque há 25 anos atrás eu fui,
Eu fui buscar produtividade no low-code. Não olhei as perdas que eu tinha, eu olhei só produtividade. E hoje nós convivemos ainda esse dilema, 25 anos depois, a gente ainda discute se vale a pena sair da codificação tradicional para ir para um low-code e para um no-code. Acho que as dúvidas que todos têm quando vão para isso é exatamente aqui, a soberania tecnológica, né? Quando eu posso, da forma manual, escolher uma ferramenta, escolher uma tecnologia e colocar a forma de arquitetura a minha, eu me sinto muito mais seguro. Quando eu vou para ferramentas low-code ou no-code, eu perco isso. Porque geralmente elas vão determinar quais são as tecnologias que eu posso gerar, o meu software, e elas vão determinar quais são as arquiteturas que vocês podem também fazer. Isso vem de alguma forma pré-pronto. E vocês vão colocar lá as características da solução e tudo, e vão gerar a codificação em cima disso. Convivi 25 anos com isso, não podendo escolher a tecnologia, não podendo mudar para uma outra tecnologia que me atendesse melhor, não podendo arquitetar da forma como eu queria, e muitas vezes vivendo com soluções de contorno para solucionar problemas que eu tinha e fugir um pouco do escopo de automação. E aí, como é que nasceu o Mapper ID? O Mapper ID justamente fugiu um pouco disso aqui e se apegou ao manual. Então, nós conseguimos fazer tudo o que o manual faz. Só que o que acontece? Nós criamos os templates de arquitetura padrão. Os padrões de arquitetura são criados pela própria empresa, preocupada com o seu entorno tecnológico, preocupada com o seu negócio. Então, ela pode arquitetar a codificação de software por objeto, telas, relatórios, classes, APIs, microserviços. Na verdade, nós vamos criar os templates e nós vamos sair do automatizado para o robotizado. Ou seja, o automatizado é quando a gente faz e simplesmente vai sair alguma coisa do outro lado sem o nosso controle. Vai sair a solução que a gente quer, mas vai sair com uma arquitetura que alguém planejou. No robotizado, nós estamos fazendo sair a mesma solução que você definiria em qualquer ferramenta, porém fazendo exatamente da forma que você quer. Então, esse é uma visão geral do Mapper ID, né? Aqui também tem uma questão de dependência externa ou interna, né? Quando você está com ferramentas low-code ou no-code, você tem dependência externa, porque muitas vezes você tem problemas aqui que você depende do fabricante. E isso não é uma vez ou duas vezes, ou mesmo quando você simplesmente quer avançar numa tecnologia mais nova e a própria ferramenta, só daqui a 3 anos, ela vai colocar a outra ferramenta, a outra tecnologia dentro da ferramenta dela. Então, você fica sempre à mercê de uma decisão externa, de uma decisão do fabricante. Quando a gente fala do Mapper ID, ele fica no mesmo nível da codificação manual. Por quê? Porque eu posso simplesmente utilizar a tecnologia que eu quero, e se saísse uma tecnologia hoje, eu vou atrás, verifico como eu faço a codificação e implemento os templates dessa nova tecnologia e a máquina do Mapper ID vai gerar isso. Então, isso aqui é só para vocês terem uma visão do Mapper ID. Eu acho que a gente faz uma apresentação de quase 1 hora sobre isso, sobre benefícios, sobre ganhos que você tem em trabalhar de uma forma robotizada, onde você tem pleno domínio exatamente igual à codificação tradicional. Então, os medos, né? Porque eu passei 25 anos trabalhando com ferramentas low-code. Os medos que eu tinha de pular de uma codificação tradicional, onde eu mandava, onde a minha equipe decidia, hoje o Mapper ID oferece a mesma situação. Minha equipe decide o que ela quer fazer. E como é que funciona o Mapper ID, né? O Mapper ID, como é que ele foi criado primeiro? Ele, dentro da fábrica de software, ele tinha... nós tínhamos alguns problemas. Fábrica de software,
vem qualquer tipo de serviço, qualquer tecnologia, e nós tínhamos que ter uma equipe de negócios que fosse buscar isso fora e trazer numa mesma linguagem para passar para qualquer equipe, independente da tecnologia. Então, nós criamos uma metodologia em cima de mapas mentais, onde tem uma iconografia toda acertada, mas que pode ser mudada também a critério do cliente. O cliente mesmo pode mudar, né? Onde você faz as definições de toda a tua solução de negócio, sem pensar em momento nenhum qual é a tecnologia fim disso. A ideia é que você exatamente defina campos, regras, funções, métodos, tudo aquilo que você definiria numa solução, você define aqui, só que você não se preocupa com tecnologia. Nesse primeiro momento, quando isso funcionou dentro da fábrica, resolveu um problema nosso de comunicação. Nossos analistas saíam, buscavam serviço e traziam para a equipe de Java, para a equipe de PHP, para a equipe de C, para a equipe de qualquer tecnologia que fosse requisitada pelo cliente. Daí nós vimos o quê? A gente tinha o mesmo problema de turnover de todo mundo, tinha pessoas novas, pessoas não qualificadas. Então nós começamos a criar um grande manual de como programar cada objeto em cada tecnologia. Ou seja, em Java eu quero que as telas sejam assim, quero que os relatórios sejam assim, as classes sejam assim. Em .NET, assim, assim, assim também. E o que a gente fazia? A gente pegava isso, entregava para os programadores e eles usavam isso como padrões. Mesmo assim, os padrões muitas vezes não eram obedecidos, né? Então, vinha um serviço de fora, a pessoa pegava, seguia esses padrões, até aí nós não automatizamos nada. A gente tinha simplesmente uma documentação feita e uma sequência de padrões. Bom senso de todo mundo em usar isso. Só que aí veio a ideia, como a gente tinha tudo isso em mãos, por que a gente não iria automatizar isso, né? Por que a gente não criaria algum mecanismo que interpretasse esses conhecimentos, interpretasse o conhecimento de negócio, interpretasse o conhecimento de arquitetura que eu fiz, porque aqui eu defini os templates, como eu tinha os padrões, eram templates de codificação, eu tinha todos os padrões definidos aqui e tinha todas as características do negócio também aqui. O que a gente fez? Criou uma máquina que interpreta esses dois conhecimentos, interpreta o conhecimento de negócio, interpreta o conhecimento de arquitetura, junta isso e cria a codificação de uma forma acelerada. Se eu tenho 1000 programas que fazem a mesma coisa, ele vai fazer 1000 vezes, em 1000 programas, a mesma coisa. E assim por diante. E aí a gente começou a ver várias vantagens nessa mudança toda, né? Por quê? Porque a gente começou a ver que a gente tinha um negócio muito bem definido e documentado, a gente tinha arquitetura muito bem definida e também documentada, e se a gente quisesse pegar aquele mesmo sistema e mudar a tecnologia, a gente, novamente, criaria um outro mapa de tecnologia, de uma arquitetura, sei lá, .NET, por exemplo, ou Kotlin, que esses dias um cliente pediu para nós em Kotlin, e criamos a arquitetura e geramos aquele mesmo sistema em outra tecnologia. Por quê? Porque a gente já preservou 100% do negócio documentado. Hoje, como é que está isso no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia de trabalho? A nossa documentação do sistema, do software, são os fontes de programa. E lá dentro está misturado negócio, tecnologia, feito isso por diversas mãos, por diversos jeitos, e ainda a gente tem que contratar, e a gente encontra muito isso, né? Rastros de evolução, melhores práticas que foram feitas em determinada época e que depois passaram a ser outras, e a gente encontra o mesmo software com 7, 8 comportamentos diferentes. Por quê? Porque isso não foi sendo mudado. Falta tempo para as pessoas fazerem isso. E essa é a proposta do Mapper ID, a gente trabalhar com os templates. Então, se eu tenho uma melhor prática aplicada, criado o seu template, isso vai replicar para todo mundo da mesma forma. E assim por diante. Então, nesse ponto aqui, a gente realmente criou a automação da máquina de desenvolver software. E aí a gente saiu daquilo que era ferramentas low-code e no-code. Por quê? Quando a gente fala de ferramenta low-code e no-code, isso aqui para nós é uma caixa preta. Esse mapa de arquitetura é uma caixa preta. A gente não conhece
a gente não tem domínio, e se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente tem que pedir para o fabricante e justificar. E pode ser que ele diga assim, não, mundialmente, esse é o padrão, é esse, e nós não vamos mudar. Então, esses são os grandes diferenciais. Então, isso aqui é só uma retrospectiva rápida para a gente, para quem não conhecia o Mapper ID, né? O Mapper ID é uma máquina de codificar software baseada no conhecimento humano, no conhecimento de negócio e no conhecimento da arquitetura. Tá? E esse webinar, na verdade, vem em confronto a uma situação que a gente mesmo criou. Durante 2 anos, a gente queria que os nossos clientes desenvolvessem os seus templates de tecnologia. Por quê? Até para validar a nossa hipótese de que a máquina é totalmente independente. Hoje a gente não criou template para nenhuma empresa. Todas as empresas foram treinadas e os seus times criaram os templates. E nós, muitas vezes, mentoramos no sentido de quê? De ajudar você a ensinar uma máquina, né? Todo mundo sabe ensinar uma pessoa, e a gente, às vezes, ensina repetitivamente várias vezes a mesma pessoa. Faça isso desse jeito, faça isso desse jeito. E mesmo assim, faz diferente. E aqui não, a gente está ensinando uma máquina. Então, a gente tem que aproveitar os recursos da máquina para agilizar cada vez mais. Então, a gente trabalha muito transformando ideias em tecnologia. Ideias de negócio, ideias de arquitetura. E aí, resolvemos lançar um template de microserviços. Por quê? Porque a gente via que tem muito sistema legado no mercado hoje, que precisa ir para a nuvem, ou precisa estar integrado a outros sistemas de uma forma fácil. E a gente passa por várias situações. A gente viu clientes que já estavam totalmente em microserviços, mas de uma forma manual, ou seja, cada microserviço construído de um jeito. Então, quando você queria mudar alguma coisa, tudo era demorado. E aí o microserviço passou a não ser bom, né? Por quê? Porque, poxa, tudo leva a uma manutenção maior, a um tempo maior. E eu não quero ficar preso a manutenções grandes. Em outra partida, tinha outros clientes que estavam fazendo o máximo padrão possível, mas também totalmente à mão. Então, a gente decidiu, num primeiro momento, criar um template. E aí, aqui passa a ter uma mudança, né? A gente tem um mapa de arquitetura e e esse mapa de arquitetura é um template de microserviços, onde nós vamos começar a definir exatamente como são geradas as suas codificações. E nesse primeiro momento, a gente criou ele em Java, um framework, o Spring Boot Cloud, um gerador customizado de OpenAPI, documentação de experiência do próprio desenvolvedor, né, para que quem vai consumir esse serviço já esteja documentado. Geradores para migração desse banco de dados, não para um mapa de arquitetura, mas sim para um mapa de negócio, ou seja, a gente fazer uma engenharia de reversa no teu banco de dados e mapear um mapa de negócios para agilizar, encurtar o teu tempo também. E hoje aqui o Clóvis vai mostrar um exemplo de API Manager, que, na verdade, vocês depois podem escolher aquilo que vocês quiserem, né? A gente escolheu um, porque nós temos mais familiaridade, temos mais clientes dentro deste mundo, mas pode ser feito em qualquer momento. Então, como é que se deu isso? A gente criou template de serviços, relembrando o Mapper ID, né? Ele tem o template de arquitetura, que você pode desenvolver, ele tem o template de negócios que você pode desenvolver, e a gente fez o quê? A gente criou um template pronto, nesse momento de microserviço baseados em conceitos de padrão mundial. Criou artifícios de fazer uma engenharia reversa no teu banco de dados e trazer para o mapa de negócios. Processar via Mapper ID e criar os fontes dos microserviços de forma automatizada. Num primeiro momento, parece que eu estou discutindo assim, que nós estamos falando de uma ferramenta low-code ou no-code. Por quê? Porque você vai desenhar o seu negócio, vai usar um template pronto e vai gerar codificação. Porém, dentro do conceito do Mapper ID, você pode simplesmente usar aquilo que nós fornecemos. Você pode alterar essa codificação no template a teu desejo. Poxa, eu gostaria de aqui fazer diferente dessa forma. Você pode alterar em cima do padrão e criar esse template.
Você pode, com base nesse template Java, criar um template em uma outra tecnologia, e depois vocês vão ver na apresentação técnica que existem lugares onde você aplica comandos da tecnologia que você está usando. Então, na verdade, eu não teria comandos Java, você vai ter comandos .NET, C, sei lá que tecnologia que você pode usar. E no final das contas, ainda você pode ter 2 templates de tecnologia e manter multitecnologia. Manter o nosso Java vivo e criar um segundo mapa de arquitetura na tecnologia que você quer. Então, você não tem em nenhum momento que você fica preso a uma definição do que a Mapper IDEA vai fornecer. Você tem total liberdade de usar, de alterar, de mudar a tecnologia e de conviver de forma multitecnologia. E por que nós escolhemos também, nesse primeiro momento, o primeiro template para lançar de microserviços? A gente esteve olhando o relatório do Google e depois, quando eu mandar essa gravação para vocês, eu vou mandar também esse relatório do Google completo e depois um do Gartner, que nós usamos como embasamento para isso tudo. Então, vocês vão ter o material que a gente se embasou. Aqui eu só vou mostrar algumas coisas para a gente se ater mais tecnicamente. Então, foram buscados 770 líderes de tecnologia no mundo inteiro para ver que caminhos as empresas estavam tomando na tecnologia. Então, alguns questionamentos e resultados. Essa aqui é pergunta 12, né? Prioridades tecnológicas nos próximos meses. 59% vão para a nuvem, 33% vão adotar microserviços e 23% vão adotar a malha de serviços, que, na verdade, é um conjunto de microserviços que eu posso disponibilizar como se fosse um bloco, né? Então, o primeiro passo, nós já estamos cumprindo agora aqui no template de microserviços, que é isso aqui. E num segundo passo, que a gente já tem planejado, e quem depois tiver com o template de microserviços, vai automaticamente ganhar essa adoção de uma malha de serviços. E em outra pergunta que eles fizeram, qual o primeiro passo na jornada de modernização de aplicativos? 35% vão fazer a migração. 30% vão reescrever o sistema. 23% vão começar a estender o aplicativo legado com APIs. E 12% vão levar depois essas APIs de blocos monolíticos para microserviços, para o conceito de microserviços. Então, todas essas etapas, elas são possíveis de serem feitas com Mapper IDEA. A gente pode fazer uma engenharia reversa do teu sistema, elevar o teu sistema para a nuvem, mudando, inclusive, a tecnologia. A gente já tem clientes hoje que saíram de tecnologias cliente-servidor para web, migrando via Mapper IDEA, e isso depois a gente pode marcar uma conversa e mostrar para vocês como a gente aplica isso e quanto tempo a gente ganha a produtividade de 3 a 4 vezes do que se você fosse fazer à mão. Começar do zero, você pode fazer toda uma reengenharia dentro do Mapper IDEA para desenvolver o teu software. A estender aplicativos legados como APIs é o que nós já vamos estar apresentando agora, e também a divisão de aplicativos monolíticos em microserviços. Então, hoje a gente está com essa questão do microserviços e com o Mapper IDEA, a gente pode fazer qualquer uma dessas situações. Tem muito mais coisa dentro do relatório, né? Aqui são algumas preocupações que quem está trabalhando com API tem, e quando a gente fala de API, às vezes parece só assim, né? Eu entrego os dados, alguém vai lá e recebe. Não, tem toda a parte de segurança, análise de desempenho, governança, portal de desenvolvedores, recursos de autoatendimento. Quer dizer, tem um monte de situações que tem que ser pensadas por detrás disso. A mesma coisa, como gerenciar os microserviços, né? Usar uma malha de serviços e um gerenciamento de APIs. Então, tudo isso aqui, o Mapper IDEA e o template também vão chegar a oferecer. A gente tem o template já até um certo ponto, e depois essa malha de microserviços é a nossa segunda fase, mas, de novo, quem já estiver trabalhando com o template de microserviços vai ter essa segunda parte também.
E aqui é um ponto que eu destaquei, dentro do relatório, eles colocam que a transformação digital hoje de qualquer empresa, isso é uma verdade, né? Por que muitas coisas não acontecem dentro das empresas? Porque a gente não consegue disponibilizar a integração com vários outros sistemas, com plataformas, a gente não consegue fazer isso. Então, vai ser essencial o uso de APIs. E aqui tem alguns relatórios, por exemplo, desses que foram entrevistados, qual foi o ganho deles de colocar exatamente a maturidade de APIs e microserviços dentro da sua empresa, o que eles querem fazer nos próximos 12 meses, né? Gostaria de investir na criação de uma comunidade desenvolvedora. Isso, daqui a pouco nós vamos largar uma novidade também para vocês aí sobre a comunidade desenvolvedora. Gostaria de desenvolver e gerenciar a implementação de APIs. Então, você vai poder já com o template, com o MapID, fazer esse desenvolvimento e gerenciamento da implementação de APIs. E gostaria de aumentar o treinamento e a instrução relacionadas às APIs. Na verdade, aqui, quando a gente vai trabalhando com os padrões já dentro do MapID, vocês vão ver que essa organização passa a ser uma coisa única e eu tenho esse conhecimento aqui disseminado para todo mundo da minha equipe. E mesmo que alguém da minha equipe saia, esse conhecimento continua dentro da empresa, dentro dos mapas mentais onde estão a documentação. E essa aqui é só para a gente ter uma ideia do uso das APIs, né? Se a gente for olhar aqui, 46% é o uso interno, ou seja, integração entre os sistemas da própria empresa, que muitas vezes não estão integrados e precisam ser integrados. Ou eles precisam ser vendidos à parte e precisam ter integrações para isso. 46% internas e externas. E 8% só externas. Então, na verdade, o grande uso, quando você cria todo esse conceito de microserviços, de APIs, microserviços e malha de serviços, você consegue disponibilizar informação e buscar informação de onde você precisa. Aqui tem só um apanhado, o relatório vai junto, lá tem algumas páginas para vocês lerem sobre tudo isso aqui. E outra coisa que a gente teve acompanhando o Gartner com 10 tendências tecnológicas. E eles publicaram em 2023. E é muito interessante que todo mundo está falando sobre low-code, no-code, e a gente não está aqui como uma tendência, né? Mas a gente destacou 2 pontos que são importantes. Primeiro, 4, plataformas do setor na nuvem. A gente hoje precisa estar na nuvem, tanto sistemas quanto as plataformas de desenvolvimento. E engenharia de plataforma, que é um conceito que está vindo exatamente para o caminho que a gente já tinha pensado no MapID há 2 anos atrás, né? Então, é muito interessante isso. Depois eu também vou disponibilizar esse relatório, acho que tem bastante coisa lá. Tem as plataformas do setor na nuvem, e quando a gente fala de API, microserviços, isso aqui passa a ser essencial. Mas aqui talvez esteja o ponto mais importante, a engenharia de plataforma. Ferramentas do desenvolvedor, componentes reutilizáveis. Quando a gente fala do MapID, quando a gente fala de templates de arquitetura, a gente já está falando de componentes reutilizáveis. Isso é uma forma natural já do MapID agir. Então, eu me atentei muito a esse ponto, assim, não espere comprar uma plataforma pronta para uso, ainda que alguns fornecedores possam alegar o contrário. É improvável que qualquer ferramenta disponível comercialmente forneça toda a plataforma necessária. O MapID não quer fornecer toda a plataforma, ele oferece uma plataforma para você criar o teu ambiente. O teu ambiente de componentes reutilizáveis, o teu componente de deploy, o teu componente de teste, mas você vai criando isso com base em componentes reutilizáveis em templates. Então, eu queria que vocês pensassem bem nisso e depois lessem o material que vai para vocês, mas o MapID cada vez mais está se encaminhando para isso. E essa questão do portal de atendimento para desenvolvedores também é uma coisa que já está na nossa linha de pensamento. E aí até entra o Lourenço, que está aqui de Israel, que está nos ajudando a pensar um pouquinho tudo isso, onde isso aqui expandiria para uma plataforma de engenharia na nuvem, para que as pessoas possam criar os seus componentes e reutilizá-los de forma robotizada.
E só para finalizar a minha apresentação aqui, passar para o Clóvis, a gente sempre usou este quadro aqui, né? Qual era o objetivo do Mapper ID? Aumentar a qualidade e diminuir custos. E lendo sobre manufatura enxuta, né? E cada vez mais eu começo a ver que o Mapper ID é uma manufatura enxuta. Eu achei essa frase que é muito legal. Onde não há padrão, não pode haver melhoria. Imagine você hoje, com seus fontes de programa, escritos por sei lá quantos programadores que já passaram, onde tem diversos pontos de arquitetura feitas de forma diferente e você querer fazer uma melhoria. Qual é o teu trabalho que você vai fazer? Muitas vezes vai acontecer o que nós já encontramos, vimos e perguntamos. Por que quando você foi fazer essa melhoria, você não colocou no sistema inteiro? Primeiro, não tive tempo. Segundo, eu prometi para mim mesmo, quando eu passasse por ali, eu ia mudar a melhoria. Mas, de novo, não deu tempo. E aí você começa a ter sistemas que começam a ficar envelhecidos. Envelhecidos no sentido de que eles têm comportamentos diferentes em cada pedaço dele. A proposta do Mapper ID foi sempre trabalhar com padrões de arquitetura que você cria, não que nós criamos, que você cria. Nós podemos auxiliar você a criar, mas você cria. E quando você aplica uma melhoria, você aplica em cima de um padrão que vai replicar automaticamente em toda a tua codificação de software. Você faria isso hoje com teus desenvolvedores? Não, não faria. Isso é uma realidade que a gente encontra cada vez que a gente migra sistemas, a gente encontra essa realidade de mudanças que eram para ter sido feitas e não foram feitas. E quando a gente fala da manufatura enxuta, a gente fala de mais produtividade, sem sombra de dúvida. Hoje o Mapper ID a gente já chegou a 16 vezes de produtividade. Eu acho que em cada pedaço do desenvolvimento a gente consegue 7, de refatorações a gente consegue de 7 a 16, dependendo. Por quê? Porque às vezes o volume, fazer a mesma coisa em 1000 lugares, fazer a mesma coisa em 5.000 lugares, o tempo é muito grande, o risco de erro é muito grande, e a gente não tem tempo mais para perder. Então, produtividade é uma coisa que o Mapper ID traz, o seu cerne. Qualidade, por quê? Porque você trabalha com o padrão. Imagine que você errou o padrão. Vai errar em todo lugar. Vai lá, arruma o padrão e refaz em todo lugar. Muitas vezes, quando a gente refaz isso, a gente encontra inúmeros erros, e a gente já teve casos que aconteceu de clientes que foram fazer manual e a gente fez pela máquina. O cliente errou quando nos passou o padrão, o cliente errou quando ele fez manual, e a gente reconsertou tudo em 5, 10 minutos. Por quê? Porque nós trabalhamos com padrões e a gente consegue uma escala muito grande de produtividade. Diminuir os custos, e isso, claro, que resulta no melhor resultado. Então, só acrescentando isso, né, que onde não há padrão não pode haver melhoria. E agora eu vou passar para o Clóvis, que ele vai fazer a parte dele em mostrar a ferramenta, mostrar o conceito um pouco, né? E depois a gente fica aberto a perguntas de todo mundo, ou se tiver alguma coisa no meio do caminho, fique bem à vontade. Alguma pergunta até aqui, até o Clóvis? Boa tarde, pessoal. Não sei, eu acho que ninguém levantou a mão, acho que está todo certo na dúvida aí, né? Isso aí. Então, comece. Beleza. Eu vou apresentar aqui, compartilhar minha tela, que agora é a parte do código, né? Então, vamos... Deixa eu compartilhar aqui. Só. Acessar aqui. Já. Beleza. Bom, como a gente trabalha aí nesse processo de... geralmente até processo de migração de dados e conversão ajuda a mapear sistemas legados e tudo mais, né? A gente resolveu analisar um banco aí que
geralmente a galera que vem aí do tempo do Access, né, que fazia lá os testes com Access, eles mandavam esse banco Northwind, né. Aí é um banco que tem lá, por exemplo, as informações de uma empresa, a parte de vendas e tudo mais, aqui é um ER, né, que vem junto com esse banco, e era feito lá, por exemplo, os inserts, updates, controle de compra, controle de venda, usando esse modelinho aqui de tabelas, né. Então, tem lá a tabela de cliente, dos pedidos, das notas aqui, né, o americano lá chama de invoice, né. E aí é um banco, assim, legal para a gente poder usar, por ele ser open source, é a ideia, né, ele tem várias vertentes, tipo, para MySQL, para Postgres, para Oracle, para várias, segue a mesma estrutura, né, então a gente queria mostrar como que parte, né, eu pego um código legado, no caso que a gente vai usar um banco de dados legado, embora a gente consiga fazer esse mesmo processamento com qualquer fonte de dados, tá? Então, tipo, desde que a gente tenha uma fonte que a gente consiga ter um parser sobre ele, a gente consegue fazer essa extração de dados e criar um sistema em cima disso, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse banco, eu já até deixei ele aqui, então, se alguém que procurar na internet, lá no GitHub, vai achar, ele tem o nome MyWind lá, né? Se der uma olhada, você tem lá os create table, vou pegar aqui, por exemplo, northwind.sql, vai ver lá, tem lá todas essas questões que é os create table e tal, isso que vem, não foi a gente que fez, digamos, é como se vocês tivessem criado cada um o seu banco usando a sua ferramenta, e aqui estaria a estrutura, digamos, que é o legado, né? Aí o que a gente faz nisso? Ó? Dentro do MapRID, a gente tem um processamento, peraí que eu só vou arrastar a tela aqui para vocês. Aqui. Está em outra aba. Deixa eu fechar esses caras aqui para depois mostrar que eu estava dando uma revisada enquanto a gente estava falando. Só que você teria que aumentar a fonte um pouquinho. Sim, eu vou fazer isso. Deixa eu só fechar aqui que eu deixei muito explodido. Então, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem o nosso mapa inicial, né? Dentro desse mapa inicial, a gente começou de que maneira para chegar onde que vocês vão ver, né? O primeiro passo, a gente criou aqui uma referência ao esquema, eu coloquei aqui o esquema da NeoLinux. NeoLinux é a nossa fábrica de software anterior, que é onde eu fazia consultoria em vários projetos, e é da NeoLinux que nasceu o produto, né, o MapRID. Então, como a API, essa API que eu vou mostrar para vocês, ela vem sendo montada. Pode deixar que o Alex falou ali do modelo de arquitetura. A gente aqui ainda não chegou no modelo da arquitetura, tá? É só pegando assim, eu tenho um banco de dados, né? Vou pegar aqui, eu tenho um banco de dados. Esse banco de dados aqui, antes da gente começar a usar ele, a gente faz aquela leitura. Imagina assim, eu preciso criar um microserviço com esses caras aqui, eu quero expor uma API, mas eu não quero que o meu cliente lá na frente, na hora de consumir a API, veja first underline name, porque agora os objetos têm que ter o padrão camel case lá na frente, para seguir um padrão mundial e tudo mais. Esse aqui era o nosso jeito de criar banco. Esse banco aqui é até bonito, né? Tem bancos que a gente tem lá, tipo T001, campus CT, move alguma coisa, né? MV, o cara coloca lá MV, VDA, que é um movimento de vendas, mas eu não quero expor isso, eu quero colocar para o meu cliente esse tipo de situação, né? Então, a ideia hoje é mostrar esse tipo de processo, né? Aí, até para aproveitar, para não gerar confusão na ideia, a arquitetura final, ela visa a gente fazer a exposição desse banco de dados de forma segura para ele ser acessível via API, possibilitando, por exemplo, você pegar a assinatura dessa API, contratar desenvolvedores por exemplo, eu tenho meu banco de dados aqui rodando em Delphi, eu tenho meu banco de dados aqui rodando em Fox Pro, eu tenho meu banco de dados aqui rodando em Clipper, sei lá, vamos imaginar isso, né? Vamos falar mais antigo ainda.
Ou tem meu banco de dados agora rodando aqui em Java, mas está num Java desktop mais antigo e tal, e eu não estou com tempo de mudar. Mas eu preciso pegar esse banco e jogar na mão de um cara que sabe fazer um aplicativo em Flutter, e esse cara vai fazer um aplicativo em Flutter preenchendo os dados nas mesmas tabelas que o meu sistema interno usa. Só que de forma controlada e com segurança, né? Que é hoje que, por exemplo, você vai publicar os dados na internet para outras pessoas acessarem, você precisa ter um controle disso, outros aplicativos, que eu vou publicar um aplicativo na loja do Google. Quando eu baixar o aplicativo no celular, aquele aplicativo vai acessar a tua API. Se essa tua API não estiver bem protegida e bem segura, acaba gerando todo esse tipo de problema. Então, o intuito aqui além de mostrar tudo isso, é que tem bastante assunto para pouco tempo, né, Reginaldo? A gente vai tentar dar uma resumida para vocês entenderem. Mas o grande desafio é que, quando o cara olha para o MapperID, tá? Talvez esse nosso webinar, ele meio que tem um pré-requisito de você ter visto alguns dos outros, tá? Porque tem alguns modelos assim, quando a gente vai mostrar o MapperID, uma das coisas que o pessoal fica, putz, eu tenho lá um monte de tabela. Aí eu tenho que vir aqui para poder gerar código, eu tenho que fazer o meu mapa de negócio. Vou pegar aqui, por exemplo, bem simples, aqui um sistema que tem lá de strings, né? Eu tenho que ir lá e montar essa estrutura de mapa, daí o cara fica assim, putz, vou ter que montar isso manual, né? Aqui já está sendo feito, ele já está pronto, mas ele não nasceu aqui, né? Eu não fiz na mão. Como é que a gente fez, né? Ao invés de você fazer manual, a gente também tem a automação, que é essa parte de trazer o legado para dentro dos mapas mentais primeiro. Esse processo de trazer para dentro dos mapas mentais, como é que a gente nasce com ele, né? Primeira coisa, a gente faz que nem no caso, depende do banco, né? Aqui no caso a gente está usando o MySQL como teste, por isso que até o MyNord ali, né, do Northwind. A gente tem uma ferramenta no MySQL que ele exporta o metadados do banco de dados em XML. E a gente consegue processar essa estrutura de dados para poder fazer a parte de classes. Então, deixa eu só abrir aqui esse arquivo XML, só para vocês verem o formato que ele vem, né? Vou abrir aqui. Então, ele vem num formato, aqui, por exemplo, lá o banco, as tabelas, as colunas, né? Então, o que está lá no banco de dados dos clientes tem. Então, por exemplo, como todo mundo aqui já mexeu com banco de dados, todos os bancos de dados, ele tem lá umas tabelas que são tabelas de dicionário de dados, né? Então a gente consegue, aqui eu estou usando o exemplo de que eu peguei o dicionário de dados do MySQL, já diretamente o XML que ele me entrega. Pode acontecer, por exemplo, o Oracle tem umas outras ferramentas, Postgres não tem a ferramenta, mas daí a gente pode fazer um select que gera uma estrutura para que a gente possa processar dentro do MapperID. Então, basta a gente gerar um artefato, né? A gente processa arquivos em formato XML por questão dos metadados que a gente pode deixar dentro do XML. Esse dado aqui ele é processado pelo MapperID e a partir disso é possível daí sim gerar os mapas e gerar outras coisas que a gente precisa fazer para a coisa funcionar. Então, uma vez que eu peguei, processei, por exemplo, eu tenho aqui esses XMLs aqui, a gente passa, por exemplo, aqui num processo de geração, que faz uma extração e leitura desses dados. Eu até deixei aqui, que aqui já estava, digamos assim, o meu mapa, essa parte que tem já separada em pacotes, eu peguei cada tabela e já organizei, mas o primeiro estágio, eu até deixei separado aqui para vocês verem, desse mapa, quando a gente faz a leitura desse banco, ele vem assim, ó. Eu tenho lá a leitura que ele fez de todas as tabelas, né? Então, pega lá, tem um modelo, a gente já faz aqui uma normalização, né? Pega lá o nome, faz essa normalização já para deixar aqui uma visão que o cliente gostaria de usar lá na API dele, e já vai deixando isso tudo organizado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse cara Customers, a gente vai ver aqui, ó, que todos os dados que estavam lá no banco, a gente transformou para um mapa que o MapperID vai entender. Então, por exemplo, assim, como é que o MapperID funciona? Tem dois mapas mentais. Tem um mapa da regra de negócio, ou o que você quer fazer no sistema, e tem um mapa do como que eu vou implementar isso. Aqui nesse mapa, como a gente está importando de um legado, eu coloquei aqui assim, o cliente gosta e já usa bastante tempo, há uns 20 anos, as terminologias internas com o time tanto de dev quanto o time de negócio, ele não queria mudar a nomenclatura dos tipos aqui.
Eu mantive aqui, por exemplo, varchar, int, tem outros tipos aqui que tem esse banco, né, o long test e tudo mais. Esses termos aqui, para o MapRID não importa, tá? Como é um mapa de negócio, é o que fazer, que você pode colocar os termos que você achar melhor, né? Então, o que entra mais agora aqui? Por exemplo, toda API, quando a gente vai desenvolver, a gente precisa, por exemplo, se eu vou passar para um outro desenvolvedor, não ver a minha base, mas acessar via API, construir um aplicativo consumindo essa API, né, ele começa a precisar ter acesso a uma documentação disso, né? Então, a partir da base, né, daquela base de dados, eu já criei aqui, ó, os campos, né, os campos já com o nome normalizado, então tem aqui, ó, o nome que vai aparecer na API, e aqui eu tenho o nome que é lá coluna do banco de dados. Então, você imagina se tiver uma tabela, né? Vamos imaginar aqui, que nem aqui a tabela está customers, né? Mas eu quisesse trocar, por exemplo, eu não quero que o meu banco, vou vender ele e eu quero trabalhar com um nome brasileiro para programador brasileiro não precisar ficar pesquisando o que significa customers em inglês. O cara vem aqui, ele pode mudar esse nome aqui para cliente, por exemplo, né? Então, ele poderia trocar esse nome aqui para cliente e a tua API mostraria cliente, você renomearia todos os nomes aqui, né? Então, lógico, isso pode ser feito também assim, cara, eu quero pegar um banco e traduzir os termos para português. A gente pode passar numa engine que faz a tradução e na hora de gerar esse mapa inicial, né, ele geraria já com os termos que você achar melhor. A gente pode tratar, né, cada nó desse que passou por aqui, ó, né, eu tenho aqui cidade, tem endereço, eu tenho fax number, tem várias, né, informações aqui. Cada mapa desse, né, foi processado lendo aquele mapa, aquele XML, né, e além de ler o XML, tem lógicas que a gente coloca no processo de extração dos dados para poder setar aqui, digamos, o nome, sem o underline que estava, o tamanho do campo, buscar outras informações e tudo mais, né. Então, isso é um exemplo de como que a gente pega e processa. Daí, o que que acontece? Uma vez que eu li o meu banco de dados, então, beleza, eu tenho aqui meu banco, já processei ele, eu tenho aqui a estrutura. Daí, o que que eu comecei a fazer aqui, né? Para trazer o que que pede quando a gente vai fazer uma API, né? Quando a gente vai montar uma API, e até a parte de microserviço, a gente tem que começar a quebrar o nosso sistema em contextos de usabilidade, né? Então, por exemplo, esse sistema do Northwind, embora ele seja um banco pequeno em termos de tabelas, ele tem todos esses contextos que eu fui separando aqui já. Então, por exemplo, eu tenho a parte do faturamento, eu tenho a parte de compras, eu tenho a parte de vendas, eu tenho a parte dos clientes, dos produtos, de recursos humanos, de inventário, né, estoque, uma parte que eu coloquei de sistema, né, e o nosso, como eu imaginei assim, que aqui na reunião também teríamos empresas de desenvolvimento que podem atender várias outras empresas, existe a ideia, cara, eu vou fazer a minha API do meu sistema em SaaS, né? E aí, quando você vai fazer a tua API em SaaS, geralmente tem aquela ideia, cara, como é que eu vou fazer para otimizar recursos e tudo mais? A gente já deixa aqui, né, um conceito, né? Esse é um mapa que não está, por exemplo, nessa estrutura, né? Ele não é do Northwind, já é um mapa aqui do template da MapRID, que você separa lá as empresas que são os teus clientes, que eu chamo de company, né? Ele vai ter lá, por exemplo, assim, cada company você pode determinar um nome para ela em um esquema. Lógico, aqui é um resumo, né? Você pode enriquecer isso. Já tem outros clientes que usam essa estrutura com até outros nomes, né? Não precisa ser esses nomes que estão aqui, mas são exemplos aí de já você fazer no próprio sistema do MapRID o teu controle de multi-tenant, né? Onde você pode ter a tua estrutura de microserviço escalável. Essa tua estrutura, conforme ela vai passar os requests, ela vai descobrir, baseado nessas configurações de tenant, qual que é o banco de dados que vai consumir. Aí aqui, por exemplo, para cada, como a gente vai trabalhar no conceito de desenvolver aplicações que consomem essa API, então eu tenho aqui uma aplicação, né, dou um nome para ela, e aí eu defino para essa aplicação e para essa companhia, quando a gente fala em company aqui, a ideia que eu pensei é um grupo de empresas que vão estar usando um único banco de dados. Então, por exemplo, eu posso ter 5 tenants, 5 bancos de dados diferentes, e quando eu desenvolver uma aplicação, eu tenho que determinar qual que vai ser o token que essa company, essa application estão conectados para que o sistema permita a conexão e possa acessar os bancos, os dados que estão nessas tabelas do respectivo banco configurado.
Então, só para vocês entenderem, né, assim, a amarração da ideia de negócio, tá, pessoal? Aqui ainda não falei nada de arquitetura, mas, assim, peguei uma estrutura de dados, mapeei ela, por exemplo, se eu pegar para qualquer um de vocês e mandar um mapa desse aqui, vocês vão construir classes Java, classes JavaScript, criar banco de dados, porque aqui tem toda a instrução necessária para qualquer programador fazer o desenvolvimento dele. Ó. Então, ele vai ter aqui, que ele tem que criar lá, por exemplo, assim, um model, um DTO, ele vai ter aqui, por exemplo, a referência, eu tenho um invoices aponta para um sales orders, né? Aí eu tenho que, qual que é a coluna que eu salvo lá no invoices, esse cara lá no order ID? Aonde que eu determino aqui, por exemplo, os controles de transação, né? Por exemplo, eu invoice, eu vou estar utilizando o list lock, a transaction dele é por tenant, o título que eu quero que apareça lá no gerador de documentação é invoice. Aqui eu não coloquei muita coisa porque a gente não teve tempo de documentar, porque a ideia é justamente isso. É mostrar para vocês que, a partir de um banco de dados que vocês tiverem, seja com 2 tabelas, ou 1.000 tabelas, ou 5.000, esse mapeamento que vocês teriam que fazer manual para poder tirar proveito de montar um template como esse que a gente está fazendo, a gente já faz a automação e essa migração, né, desse banco de dados do legado para dentro da tua estrutura aqui que você teria que montar dentro do mapa, né? Então, uma vez que esse mapa está montado, né, eu tenho agora a possibilidade de, a partir desses mapas, desenvolver, ou seja, de forma manual, né, ou eu posso pegar agora e começar a usar a automação que o MapRID traz para nós, né? A automação aqui do MapRID para transformar do banco para dentro desse mapa aqui, eu não vou mostrar agora porque ela tem bastante informações, mas o mapa que faz essa geração está aqui, ó, né? Ele faz as alterações, ele gera os mapas mentais, vai em cada item para poder fazer a estrutura que prepara, né? Ele prepara toda a busca dos dados que tem naquele esquema para dentro dos mapas mentais. Por isso que a gente tem aqui o gerador de mapa mental, né? Ele vai pegar todas essas informações e vai construir os mapas para nós, né? Então, daí o que acontece? Para cada código, vamos pegar uma entidade dessa, né? Na arquitetura de microserviço, a gente precisa escrever algumas classes, né? Então, por exemplo, eu tenho que escrever uma classe de modelo, uma classe de serviço, uma classe de entidade. O model aqui, tá, pessoal, focado quase como se fosse o DTO. A arquitetura que a gente pegou tem um cara da Áustria, depois até conforme o pessoal for usando, a gente faz um repasse mais interno, que tem um livro, né? Esse livro foi escrito por um cara da Áustria, um consultor que já tem mais de 7 anos de experiência com microserviço, né? Então, começou lá quando o microserviço começou a ser pensado, então, em várias implementações grandes, de empresas gigantes aí, ele achou um modelo legal de trabalhar, que a coisa fica bom tanto para o programador manter o código, quanto para a empresa crescer sem ter essas dependências entre os microserviços, né? Então, daí esse API Model, ele está equivalente a um DTO, né? Mas ele é mais para você ter, assim, qual que é a grande falha de todos os microserviços hoje no mundo? É que nenhum deles tem um esquema bem declarado do modelo de dados que é manipulado. Então, esse API Model, ele é justamente toda a estrutura de dados que a API vai ter, ela é salva nesse API Model, né? A assinatura da API também, né, como a API é para ser gerenciada, ela é gerada aqui por esse cara que é o API Service. A gente tem o MS Entity, que aí tudo que tem o prefixo MS já é coisa que vai rodar dentro dos microserviços, agrupado pelo pacote, né? Esse pacote de microserviço, e cada carinha desse aqui, né, invoice, compras, vendas e tudo mais, são, vamos falar assim, os contextos de microserviços, tá? Aí o que a gente tem? A parte de identidade, um gerador, eu não vou entrar nele em detalhe, para não demorar muito a nosso webinar, tá? O gerador de identidade é aquele que vai fazer a conexão do teu objeto com o banco de dados, né? Para quem trabalha aí com JPA ou Entity Framework do .NET e tudo mais, nada mais é que montar lá o teu entity que faz a gravação, que é o que acessa ali o banco de dados com as informações e tem os mapas lá. O repositório é o cara que conecta, de fato, nas bases, né? Que faz as consultas e tudo mais.
Esse mapper é um conceito de poder fazer a transição de dados do model para a entidade, né, ou da entidade para o model. Então, a gente tem todo um mapeamento ali. Existem alguns mappers de dados que são automatizados, mas aqui nesse projeto a gente resolveu não usar, até inclusive uma recomendação do cara do livro, usar uma ferramenta online. Usando essa ferramenta online, que é uma biblioteca aberta, não lembro qual que é o nome disso no caso do Java, né? Eles fazem uma conversão, só que aquela ferramenta que existe online, ela tinha alguns defeitos de controle de memória que eu detectei. Aí eu arranquei essa parte do gerador e refiz o processo do gerador criando um mapper próprio do template. Então, por exemplo, assim, todo o comportamento do mapper, ele é gerado também aqui para você poder definir essa transição de dados, né? Esse mapper copia dado do modelo para a API, da API para o modelo, então clone, faz várias construções aí na transferência de dados, a transformação de um dado para um lado e para o outro, né? Um pattern aí que tem de mercado. O service, que é a implementação do que a gente definiu no API Service, e o builder, que é também, por exemplo, uma das coisas que a galera de Java usa bastante é o framework Lombok, né? Só que esses frameworks, eles também geram muito código, ele tem lá o código gerado, e alguns códigos para você dar manutenção, tem rolo de controle de versão, ferramentas de análise estática e tal, acabam não sendo tão compatíveis. Eu resolvi tirar o Lombok até para facilitar para quem, por exemplo, quem for pegar o template MapRIDEA, ou a gente pegar um cliente para fazer um port, eu quero pegar o mesmo template agora de API Java e quero fazer uma conversão para .NET, aqui são patterns que qualquer pessoa consegue pegar e fazer a programação desse conceito até manual, né? Então, isso ficou legal eu tirei alguns frameworks que são muito específicos do Java e fiz a própria programação desse framework aqui para não ter uma dependência de mais uma biblioteca externa, né, além do Spring que já está sendo usado aqui, tá? Então, esses caras aqui são vamos falar assim, as classes principais que você precisaria programar para poder ter toda essa estrutura de microserviços que a gente comentou. Existem algumas classes que não estão aqui sendo geradas, porque elas são classes que faz uma vez na vida e você não precisa fazer um gerador dela. Então, tem eu acho que 5 ou 6 classes ali, que ela vai junto no projeto, vamos falar assim, pronto, da API rodando, para vocês analisarem, né? Tipo, a concepção dessa estrutura, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou pegar agora aqui, tem gente que vai me criticar, mas meus cabelos brancos me entregam, eu uso como ferramenta de desenvolvimento o NetBeans, tá? Tem cara que gosta mais do IntelliJ, tem cara que gosta mais do Eclipse, e gosto, né, cara, tem do Visual Studio e tal, né, então eu gosto de usar o NetBeans. Por quê? Porque o NetBeans é puro Java e é totalmente open source, só por causa disso. O Eclipse, ele tem umas partezinhas lá que é compilado e geralmente deu pau, e aí eu não gosto de ficar perdendo tempo com essas coisas. E o IntelliJ, a versão aberta dele, é muito limitada. Então, eu uso o NetBeans, que ele tem aqui bastante recurso, já é de um tempo bastante antigo, né? Então, do tempo que eu usava o JBuilder, que era da Borland. Então, vocês entendem um pouquinho aí a mudança de paradigma. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, esse projeto aqui, ó, é um projeto de código agora, né? Onde que toda essa estrutura aqui, ó, por exemplo, eu tenho que criar uma API, eu tenho que criar uma pasta com todos os microserviços que eu vou ter. Aqui, no caso, eu usei para a gente começar a testar. A migração, ela começa assim, você não consegue pegar uma base pronta, que você está usando ali há 20 anos, 5 anos, né? E já pegar tudo e já fazer tudo quebrado em microserviços. Por quê? Faça um exercício que a gente chama de Event Storm, onde você vai descobrindo o que vai ficar aqui no pacote de invoice, o que vai ficar no pacote de compras, o que vai ficar no pacote de vendas, o que vai ficar aqui no pacote do cliente, o que nem aqui, ó, deixei suppliers dentro de compra, mas será que eu não teria que ter um pacote só de fornecedores, que às vezes eu quero fazer um módulo separado para outras coisas, né? Então, essas discussões é muito focada no negócio.
Aí como é que eu fiz assim esse processo de microserviço? Primeiro você vai começar com um microserviço, eu chamo ele de mono, porque ele é um microserviço monolítico. Mas daí, depois que você tem isso tudo pronto, aqui no gerador você separa por projeto. Aí agora eu consegui quebrar os meus microserviços, que Deus tem que tirar umas dependências de objetos para que as APIs possam se conectar via microserviço, não mais diretamente pelo endereço de memória, né? Então, o que você tem que fazer? Ele vai conversar via API. Então, um microserviço conversa com outro dado de outro microserviço via API, não mais referência direta como é feito nos monolíticos, né? Então, essa estrutura, essa construção toda, o template ele já vai montar, mas para você poder testar o sistema e tal, e não daria tempo todo, a gente faz ele monolítico, mas quando a gente gera aqui, ó, tem um gerador onde que a gente passa qual que é o projeto que eu quero, né? Vou mostrar ali depois para vocês, mas eu passo aqui, ó, por exemplo, ó, qual projeto que eu vou gerar aqui, ó, tem um gerador de tudo aqui, né, tipo, que controla tudo. Aí esse cara aqui, no gerador que faz todos os processos, eu passo qual que é o projeto que eu quero gerar de microserviço, daí ele vai gerar lá um projeto de microserviço só dos invoices, só dos sales, né, então, o projeto de microserviço pode ser daí multiplicado, você pode ter 500 geradores daí, 500 projetos, né, os geradores não são 500, tá, são esses caras aqui, ó, tem 7, né, geradores aqui, lógico, tem os geradores auxiliares, que são geradores de bash, que fazem todo esse trabalho para nós. Aí, por exemplo, ó, de todas essas classes que tem aqui, ó, tem vários pacotes, vou abrir aqui, ó, BR com, né, o Unix, microserviço, core, aí eu tenho aqui o customers, daí tem que ter a classe de persistência, eu tenho que ter a classe de serviço, para cada um, né, desse cara, aqui na API, eu tenho que ter, vamos falar assim, ó, programação, que eu tenho que pegar esse cara aqui, eu abri lá o customer, aí eu faço aqui qual que é as interfaces, né, então eu tenho o customer, que é o meu model, eu tenho o customer service, que é a minha implementação do que a API vai ter. E aí, esses caras lá, para cada um daquele, eu tenho que fazer essa implementação de código, né. Aí, a única coisa aqui que está programada manual, tá, que são coisas que eu fiz na mão e não, cara, não quis fazer o gerador por questão de não precisar. É um exemplo aqui, ó, do cara que controla o multi-tenant, né? Ou, por exemplo, que controla o Authentication Filter, que vai pegar um token JWT e vai proteger a tua API. Então, algumas coisas eu deixei aqui programado manual, porque não precisa ter gerador. Essa é uma outra situação que, às vezes, o pessoal... mas eu vou gerar tudo, tem coisa que não precisa gerar de fato. O MapReD, você usa ele como uma ferramenta para automatizar o teu trabalho e ficar com o controle disso, né? Então, por exemplo, imagina assim, ó, eu para fazer esse template, eu me baseei num livro de um cara com muito mais experiência que eu em microserviço, né? Então, e é o que a gente faz, a maior parte de todos nós aqui começou aprendendo com livro, a gente não aprende do nada, né? E aí o que eu vi? Putz, cara, ele tinha lá esse cara aqui do Mapper, o que ele fazia, que era de uma outra framework, era muito bagunçado. Era, tipo, tinha um monte de defeito, dava erro, dava estouro de memória e tal, daí eu fui lá, identifiquei onde que estavam os problemas, só que daí eu falei, cara, não gostei disso. E aí eu fui lá e construí o meu aqui. Só que eu não precisei programar tudo o que eu preciso que o Mapper faça manualmente. Eu fui lá, fiz uma vez o modelo e fui melhorando esse modelo até que a gente chegou aqui com um Mapper, que ele faz todo o processo, a API ficou rápida, melhor do que o outro e reutilizável, né? Então, por exemplo, essa manutenção que, agora eu quero parar de usar o Mapper ID, a programação aqui ficou clean, ela não ficou cheia de... Lógico, eu poderia ter feito mais padrões aqui ainda, poderia, né? Obviamente, o template, digamos, ele está aí na versão 1.0, a gente pode ir melhorando, por exemplo, conforme vocês forem usando o template e acharem melhorias, a gente pode fazer por aqui e colocar na versão tipo 1.1, 1.2 e subindo, ou cada um de vocês, cara, eu vou pegar esse negócio aqui, eu gostei, mas eu tenho um jeito diferente de fazer. Você vai lá, altera, manda gerar de novo, você vai ter todas essas implementações feitas, né? Tem algumas coisas que eu vou colocar a mais, aqui a gente vai estar fazendo mais versões do template, mas aí vai ser no decorrer da evolução dele. Aí, assim, ó, todo esse processo, né, de geração, vou até mandar aqui fazer um exemplo para vocês. Deixa eu trocar agora aqui de aba. Aqui é o Bash, esse cara. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gerador, deixa eu pegar ele aqui, ó, get
gera meshes. Ó, esse carinha aqui, ó, é um cara que entra naquela estrutura do mapa mental, acha todos a classes que a gente tem em pacotes e cria todo o processo de automação dos bash que a gente precisa executar para fazer com que o sistema funcione. Então, por exemplo, desde a parte de repositório e tal, então você imagina assim, cara, uma vez que eu tenho aqui o meu template pronto, né? Lembrando que, tá, pessoal, essa parte de template, antes do que eu estou mostrando aqui, e ainda, né, a gente faz isso, você pode usar o MapperID sem ter essa questão dos templates que eu estou colocando pronto. Esse aqui é a ideia de mostrar o template pronto, já com toda a geração desse código de microserviço aqui funcionando, né? Então, por exemplo, e aí para isso existem várias coisas, por exemplo, que uma pessoa teria que fazer manual para fazer com que aquele projeto gerasse todos os fontes. Imagina que tem pouca entidade, mas já são consideráveis. Então, todos esses comandos que estão aqui, você teria que digitar manual, mas esses comandos que estão aqui, uma vez que eu digitei, eu começo a colocar eles em automação também. Então, ao invés de ficar usando o MapperID manual, eu faço uma automação do próprio MapperID para isso funcionar. Então, por exemplo, eu já tenho aqui um bash que eu deixei gerado, ó, que é o genial.sh, ele vai simplesmente executar cada bashzinho daquele que aquele bash gerou. Então, imagina assim, eu faço uma sequência de automações, essa sequência de automação vai determinar os códigos que eu quero executar. E depois, se eu estiver programando manual para fazer algum ajuste, eu faço, por exemplo, eu fiz um ajuste na parte de repositório, mas eu quero só ver como é que eu vendo. Eu rodo só esse bash de vendas aqui, separado, para só ver aquele cara. Aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou subir um mapa que eu alterei para a nuvem, né? Então eu vou colocar aqui o Unix API. Até por que a gente usou o nome, até eu falei para o Reginaldo, por que eu vou usar o nome Neolinux API para não usar o MapperID, que senão ia ficar MapperID API, ia ficar difícil. Eu falei, eu vou usar o nome da empresa nossa mesmo que usa essa metodologia, né, para, tipo, modelo de API ali dentro, e você pode, fica mais fácil de batizar, né, essa aqui é a API que a gente usava na Neolinux, tá? E aqui eu posso agora digitar, então, bash genial.sh. O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai pegar agora todo o mapa e vai processar toda aquela arcabouço. O invoice é rapidinho, né? Ele tem pouca classe. Ele vai pegar e vai processar toda aquela estrutura de classes e vai começar a gerar o código aqui, ó, né? Então, tipo, ele vai pegar cada estrutura que tem lá, lógico que não vai mudar nada, porque esse aqui eu já gerei, né? Então, já está dentro aqui, ele está só subscrevendo os arquivos, né? Mas ele já vai estar gerando aqui toda aquela estrutura de código que a gente teria que programar na mão. Então, é isso quando, por exemplo, assim, ó, quando o Reginaldo comenta nas apresentações, ó, a máquina poder programar 24/7. Eu já fiz muitas vezes assim, eu estou atendendo um cliente, descobri um problema, e, cara, problemas em APIs que, cara, é gigantesco os pontos que você tem que alterar. Aí eu vou lá, acerto o padrão, eu entendo no que deu o problema, acertei o padrão, deu ali, tipo, a meio-dia, eu deixo a máquina aqui processando para mim. Quando eu volto, por exemplo, do almoço, alguma coisa assim, a máquina já terminou o processamento e todo o programa arrumado. Coisas que eu levaria, por exemplo, assim, se eu fosse fazer na mão toda a correção de um sistema, eu levaria ali horas quando onde que estão as classes, por exemplo, eu quero mudar um tipo de comportamento do meu algoritmo que eu inventei ali do Mapper, ou do algoritmo que eu inventei do Builder. Então, se alguma coisa lá tiver errado, a gente tiver que mudar manualmente toda aquela, né? Por exemplo, quando está no começo é legal, você vai lá, copia, cola e sai rápido, né? Então, essa é o processo que vai fazer esse tipo de alteração. Aí, assim, ó, enquanto ele está gerando aqui, eu vou mostrar para vocês, ele até já está no fim, né? Mas eu vou mostrar para vocês daí aqui. Eu venho aqui, terminou de processar isso aqui, eu venho aqui, compilo, agora ele está até xingando o erro, porque ele apaga o arquivo, gera de novo, né? Está vendo que ele está ficando vermelho, aqui ele está mexendo nos arquivos, daí o arquivo some, a IDE está trabalhando em conjunto, ela faz essas alterações e acaba mostrando, mas logo ele já desaparece o erro.
É nessa hora que o programador está reescrevendo, né? Isso, a máquina está aqui processando, tipo, automatizado, né? Ele está fazendo todas essas alterações aí sem digital. Ele já terminou, né? Aí o que que acontece? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só compilar para vocês. Embora tá vermelho aqui, que a máquina tá mais lenta que o... Ó, vou pegar assim, por exemplo, né? Pode ver, ela não tá com... Ela tá vermelha ali, mas ela só estava reprocessando fonte, não tem nada, porque a máquina já reescreveu a classe certa. Já desapareceu os erros, né? Então, por exemplo, esse projeto, se eu compilar ele vai pegar aqui todos os microserviços, vai fazer o build do Gradle, né? E tá aqui compilado. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá, vou parar ele, vou botar find.grep Java. Fazer uma contagem só para vocês verem. Ó, tirando uns 10 arquivos, a máquina programou mais de 1.600 arquivos para nós ali. Né? Tem ideia Então, de linhas de codificação, Clóvis? Não, né? Cara, não cheguei nessa contagem. Teria que fazer um CAT aqui, mas eu não sou tão bom daí. Eu teria que fazer aqui um grep Java, mas não é da minha... Tá bom, mas só isso tá bom. 1.600 e poucos arquivos reescritos. Então, e assim, tudo baseado, né? Tudo isso aqui baseado no... Ah, só peraí que tem um errinho aqui. Tem um build class ali, não poderia colocar. Só pode ser source. Então, peraí que é menos, tá? O desespero é um pouquinho menor. 1.344. Mas, enfim, é bastante arquivo para fazer na mão, tá? É pegar, vamos pegar assim, cada classe dessa aqui, ó, ela precisa ter, no mínimo, 6 fontes para você fazer um microserviço em Java. Escrito, mantido, controlado e todo o processo de segurança em cima para poder ficar legal. Aí, o que acontece? Ó? Eu tenho também aqui um gerador, né, que gera para nós os arquivos da API, né, que entra a parte da documentação. Então, essa parte da documentação, vou pegar aqui, por exemplo, ali o Sales, né? Então, por exemplo, ó, nessa parte aqui, toda essa codificação que está aqui, para vocês colocarem uma API no mercado, vocês precisariam fazer para que, por exemplo, eu quero pegar um parceiro meu, eu não vou desenvolver API, não vou desenvolver API, não vou desenvolver aplicativo, mas eu quero que um parceiro meu se conecte com a minha empresa para poder fazer alguma coisa. Você vai passar esse tipo de documentação aqui para ele poder saber se conectar no teu sistema. Então, a nossa API, o modelo padrão que a Neoenix já vem fazendo, tem vários projetos que a gente já entregou, vamos dizer assim, com esse tipo de assinatura. O que ele faz? Eu até vou mostrar aqui já, para não ficar nessa parte de código, né? Vou pegar aqui, eu trouxe aqui um dos API Manager que eu uso bastante, que é no caso da WSO2, né? Eu vou pegar aqui só para vocês verem, ó, aqui eu estou num contexto onde que eu estou como um consumidor daquelas APIs. Aí aqui eu carreguei a API de sistema e a de tenant. Deixa eu só fazer uma publicação, vou pegar a API, vou fazer a importação da API de vendas, né? Vou pegar aqui a nossa API de vendas, ó, já está gerado, e vou processar ela, aqui no Unix Sales, é só que eu tenho que arrumar que está rodando no localhost 8080. Obrigado. Ele vai dar aqui algumas informações, eu só tenho que colocar aqui, essa aqui é da ferramenta de gestão de API, tá, pessoal? Não vou falar nada dela, cada empresa pode usar a sua ferramenta, né? Existem várias no mercado aí, né? Eu uso o WSO2 porque eu sou peixe dele desde 2009, então, antes deles virem para o Brasil, já usava, então, é o que eu sei mexer rápido, né? Então, para não perder tempo com a apresentação. Então, fiz a publicação da API aqui no Dev Portal, que é onde que eu vou poder fazer a subscrição dessa API. Eu quero pegar aqui, ó, vendas, e vou fazer aqui a subscrição da minha aplicação. Tem uma aplicação default aqui, né? Vou fazer a subscrição, que é, por exemplo, assim, eu sou o dev, eu quero pegar essa API, eu quero começar a consumir ela, né?
Aí, com esses tipos de portais que a gente fala que é o Developer Experience, a gente consegue chegar aí a testar as APIs. Por exemplo, eu tenho o tryout aqui. Nesse tryout, eu consigo ver todos os itens que vão lá no meu banco de dados, agora estão publicados aqui em API. Então, por exemplo, se você pega lá um API de... Tem outros, vários serviços, o próprio Google tem API Manager, a AWS tem API Manager, você vai subir para eles lá os teus containers e vai subir, por exemplo, o teu YAML, que é esse arquivo que tem essas definições. Aí a modelagem nossa da API, ela pega cada endpoint e eu coloco um cara para listar a ideia básica do CRUD, né? Você pode listar os itens com todos os campos, isso é uma coisa bem bacana e com proteção também, que muita gente faz uma API assim, barra não sei o que asterisco, porque ele não tem tempo, né, Reginaldo, de colocar e definir os campos. Aqui não, ó, todos os campos que são possíveis, ele está mapeado na API. Se o cara mandar um campo que não existe mapeado aqui na API, não vai chamar o request, vai evitar até code injection, vários outros tipos de situações, né? E quando fizer uma alteração na estrutura, tem que lembrar de tudo isso. Ele vai fazer... Nesse caso aqui, está dentro do padrão. Isso. Então, a documentação que está mostrando, eu posso fazer a query consultando com todos esses atributos, o que vai dar de resultado para mim, né? Então, toda essa informação que apareceu nessa ferramenta aqui, por exemplo, ela nasce daquele mapa que foi extraído do banco, fez todo esse processo, e aqui a gente tem toda a possibilidade agora de consumir essas APIs. Ó, eu quero fazer um post no Order Details, eu quero fazer buscas aqui, né, tipo, alteração, né, fazer o paginação, a gente faz aqui uma paginação de posição de matriz, né, então eu quero pegar do item tal a tal, você pode colocar, tem toda a estruturação aqui para você fazer esse mapeamento, né. Então, assim, o processador, ele chega, né, essa ideia nossa de transformar a coisa em microserviço, ele chega a ponto, por exemplo, agora só para mostrar aquele jar rodando, eu vou ter que até parar porque já é 3h20, Reginaldo. E, como eu falei, eu acho que essa apresentação precisava de mais tempo. É bastante coisa. Ó, por exemplo, aquele cara que eu compilei é um jar, é um fat jar, né? Então, como é Java, você pode compilar depois ele até usando o Grau, VM e outras coisas. Então, digamos que eu fiz um mono, mas para cada pacote daquele, você pode fazer um gerador que gera um microserviço para cada pacote. Então, você pode ter todos esses caras empacotados em cada um do seu microserviço. E aqui, ó, eu rodei aqui, aí o que vai acontecer? Lá do AWS 2 bate na API que está rodando. Peraí que eu esqueci de levantar um negócio que não é ali, minhas variáveis de ambiente. Peraí que eu esqueci, eu tenho que rodar com esse cara aqui, run mono.sh, que tem as variáveis, como isso aqui é feito para rodar em container, você botar lá no teu Kubernetes e tal, toda a configuração do jar é feita por variável de ambiente, desse meu bash, ele vai rodar do jeito certo, que ele tem as variáveis de ambiente. Então aqui ele vai conectar no banco, vai fazer toda a coisa e vai acessar. Ali é o primeiro erro, que é só de teste mesmo que eu faço. Ele vai sempre dar default. Beleza, o Monoservice Application está levantado. Então, se tivesse quebrado em vários microserviços, levantaria todos. Eu vou ter que passar agora para um período aí de pergunta, mas eu ia chegar, né, aí que não vai dar tempo. Mas, por exemplo, ó, aqui a gente geraria os Access Token, e aí poderia agora começar a consumir essa API com os serviços ali e tudo mais, né? Então, assim, rapidão, né, Reginaldo? Sei que, cara, é bastante assunto, né? Mas a proposta aqui também era mostrar, pelo menos para vocês, e depois, se for o caso, a gente faz apresentações particulares para cada um de vocês, né? E se quiserem agora, levanta a mão aí, que é mais fácil, e pode fazer a pergunta, senão eu vou lendo aqui no chat. Boa tarde. Boa tarde, Alcindo. Tudo bem? Tudo. Bom, com relação ao que eu vi aí, me parece uma coisa mais voltada ao back-end, eu estou certo? Inicialmente, back-end. Eu vejo o seguinte, com relação a um ERP, por exemplo, onde eu tenho o front-end de um lado, que são as telas, e tenho o back-end, no meu caso, em C#, que não é Java. O que acontece? Um ERP, de um modo geral, vou tentar dar um exemplo para vocês
se vocês entendem o que eu quero dizer, com relação ao microserviço, no caso. O que acontece? Um ERP, por exemplo, tem uma rotina, vamos dar um exemplo aqui. Nota fiscal de entrada. Nota fiscal de entrada me gera contas a pagar, me gera estoque, me gera um arquivo lá de nota fiscal, lá o XML, enfim, uma série de funções que um ERP precisa receber de uma nota fiscal de entrada, certo? Bom, um microserviço, e o que acontece nisso aí no caso? Né? Esse serviço que essa nota fiscal de entrada faz, ela abre uma transação, processa as informações todas, grava no banco e o commit termina o serviço. Vamos entender dessa maneira. Como é que eu aplico isso com o microserviço? Já que a gente vê assim, o micro é só o conta a pagar, o outro é só o caixa, o outro é só o estoque, é só... Bom, mas é só que existe uma transação. Todos têm que funcionar. Se um deles falhar, falha tudo. Sim. Nesse contexto, Alcindo, né? Isso. O que acontece? Ó? A estruturação aqui, a gente vai usar para esse tipo de situação, é transação distribuída, tá? É a transação distribuída, aí ele vai ter o contexto ACID, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Logicamente, tem bancos de dados que não suportam transação distribuída, né? Então, mas eles são bancos muito pequenos, não são bancos a nível enterprise para esse tipo de necessidade, né? Mas o que acontece? Quando uma operação, vamos imaginar aqui que eu vou pegar ali a parte de compras, que nem você comentou, né? Então, eu tenho lá uma ordem de compra. Quando essa ordem de compra for salva, né, você pode ver que ela tem algumas informações que eu poderia, por exemplo, lá gerar lá no inventário. Ela vai ter uma informação, ó, que ela vai vir aqui no inventário e vai registrar uma transação de inventário, que é o estoque, que vai marcar ali a ordem de compra que gerou aquele cara. Aí o que acontece? Toda essa transação aqui, ela é controlada. Aí entra um pouco no conceito dos frameworks, tá? No caso do .NET, a gente teria que dar uma olhada como que o .NET faz, mas ele tem transação distribuída. Até o próprio SQL Server, que é da Microsoft, que é bastante usado com quem usa o .NET, ele tem lá uns processos de transação distribuída bem forte para trabalhar. Mas o que acontece? Uma vez que esse cara fez o processo, quando ele chamar o microserviço, aí os microserviços eles estão alinhados. Existe um ponto de entrada e o último cara de saída. Depois que ele commitou todos esses caras, ele vai mandar um commit para todos esses caras ao mesmo tempo, né? As transações ficam abertas até que ele processe e depois ele fecha a transação. Mas vai começar, por exemplo, quando incluir uma ordem de compra. Incluir a ordem de compra, ele vai commitar esse microserviço aqui do compras, ele vai commitar o serviço de inventário ou qualquer outro que tiver dentro dessa estrutura. Só que daí, assim, essa amarração para fazer manual, por exemplo, para você fazer uma chamada de microserviço paralelo, ela envolve chamar uns 4 ou 5 comandos para cada classe que você vai fazer o processo. Daí esse controle todo, o gerador vai fazer ali dentro, colocar a programação da conexão com esses caras quando tiver. Aqui, por exemplo, ainda nesse modelo, eu não coloquei situações, a gente vai ter assim, as versões de demonstração que a gente vai fazer mais para frente, a gente vai colocar processos onde que vai demonstrar, vamos falar assim, eu ia falar estressar, mas a palavra estressar talvez não é tão boa, mas vamos falar assim, vai fazer uma demonstração, vai experimentar esses processos de colocar uma transação, fazer a transação distribuída, você trocar, tem um outro esquema que dá para fazer aqui, ó, vou dar um exemplo, eu acho que está aqui, eu não lembro agora qual lugar, mas tem uma parte que você tem que colocar anexo aqui nesse banco. Aí ele salva, a gente sabe que banco de dados MySQL para colocar arquivo anexo é ruim. Aí o que a gente pode fazer? Vai pegar esse banco aqui e os anexos vai salvar, por exemplo, no MongoDB. Então, por exemplo, a partir do momento que você começa a colocar a API, aí esse commit vai acontecer não só no MySQL, vai acontecer o commit no MySQL e no MongoDB também ao mesmo tempo, entendeu? Aí você começa a ter posicionamento, vamos falar assim, o nascimento para você quebrar um legado em microserviço totalmente distribuído é nesse modelo que a gente está mostrando, entendeu? Tipo, um RP hoje é enorme, né? Você sabe que um RP é uma coisa de louco. A gente começou aqui, né? E levar um RP desktop, que é o nosso caso, né? Em .NET, para a nuvem, nossa senhora, é uma surra.
É algo absurdo. Por isso que eu estou assistindo a tua palestra, para ver se alguma coisa aí ajuda. A gente está apresentando a solução para você não levar a sua. E aí é que nem pilotar avião, cara. Você vai ter que ter umas horinhas de voo para pegar o macete. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que está no chat primeiro. Como funciona, do Alex Becker, como funciona a geração das classes de testes? Tem isso? Depois, e versionamento, por exemplo, versão do Spring ou outras libs que fará uso na geração. Consigo definir no template? Pode. Na verdade, assim, tá? A parte de teste, eu não fiz o gerador ainda, porque não tive, assim, eu não sou um cara muito bom de teste, para ser sincero, né? Então, o que eu fiz? O template, eu montei ele com as coisas que eu sei, por exemplo, eu geralmente, desde o tempo do Clipper, né, Reginaldo, a gente sempre escreveu o código para funcionar, né? Então, é bem difícil eu precisar testar os códigos que eu escrevo, mas, uma vez que teste ele tem a ver aqui com código, a gente pode gerar aqui os testes package. Eu posso até ver com alguém que manje bastante de escrever teste para poder fazer teste unitário, fazer teste de transação, que ainda a gente não colocou transação, vai ter, tá? Eu acho que até vou fazer isso, porque tem bastante gente que questiona a parte de teste, dá para a gente fazer teste de tela, dá para fazer teste automatizado, colocar, por exemplo, até uma ideia que eu tenho para colocar na API para quem for utilizar, a ideia de já embutir no template um RPA, para que se você quiser colocar transação automatizada para o teu cliente usar o sistema, tá aqui dentro também, né? Então, fazer algumas coisas. Só que, assim, são coisas que a gente vai construindo nas versões daqui para frente desse template, conforme quem for usando vai ter acesso. A outra pergunta com relação a versionamento das bibliotecas, aqui o que eu fiz, tá? No caso do Spring, eu gerei o projeto, os build scripts aqui, pelo próprio initializer do Spring, tá? Aqui, ó. Então, foi lá, gerei, deu initializer, gerou isso aqui para mim. Então, assim, o que eu faço como premissa ali, o CLOVS? Se existe um gerador pronto na tecnologia que eu uso, eu dificilmente eu faço um gerador daquele cara. Mas, se eu for, vamos imaginar assim, eu sou uma fábrica de software e eu preciso criar vários caras desses com versões atualizadas e não quero ficar rodando na mão, aí sim eu faço o gerador desse cara, porque para mim é fácil fazer um gerador desse. Aí como é que a gente faz? Eu veria aqui, ó, no MapRID, criaria que nem a gente faz aqui. Eu tenho aqui os configs, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se amanhã ou depois o Swagger muda alguma coisa, eu tenho aqui, ó, os Swagger types. Então, por exemplo, eu fui num cliente, ele tinha lá long declarado para o Swagger é integer. E nesse projeto que a gente está fazendo agora, do Northwind, tinha lá long blob. No long blob, para a API, eu vou mostrar como uma string, porque daí aquele componente, se ele for para frente, eu tenho que fazer uma base de dados base 64. O binário vai ser transferido em base 64 para ele. Né? Então, essa é uma das visões. Né? Então, a gente consegue fazer várias configurações para que daí, quando for gerar aquele processo, ele possa ser feito com configuração. Nesse caso, tá? Eu não fiz no gerador, mas a gente consegue fazer esses caras aqui totalmente gerados também, tá? Nesse caso, né, o template ele foi focado para Spring Cloud. Tem aqui, quando bota rodar todos os microserviços, entra lá Eureka, entra Istio, todos esses processos aí, tá? Beleza. O próximo que tinha uma pergunta no chat, mas está com a mão levantada, é o Souza. Souza, pode falar aí, tranquilo. Oi, boa tarde. Clóvis, abre o mapa mental lá, por favor. Eu queria só olhar como você edita, por exemplo, no supplier, não, ali no submit date, se, por exemplo, mudar de date time para timestamp, alguma coisa assim, como é que editaria isso? Tá, você fala aqui ou lá no gerador? Isso, aí mesmo, aí no mapa mental, como é que... Aqui é texto, né? Aqui, por exemplo, ó, se eu não quiser, vou dar um exemplo aqui, ó, eu quero pegar o quantity para int, e eu quero escrever aqui no lugar de int, vamos começar a conversar com um cara de análise de negócio, o cara não sabe o que é int, eu quero chamar isso aqui de inteiro. Operado. Ah, tá, então é campo livre, né? É campo livre, livre, mas seguindo a palavrinha que é original da palavra mágica padronizado. Né, seguindo um padrão. Então, por exemplo, por que pode colocar inteiro aqui? Porque aqui no gerador,
eu vim aqui e determinei que, por exemplo, ó, quando eu for fazer um Swagger, se o cara escrever inteiro lá no mapa, vai escrever no Swagger integer, entendeu? Então, aí que a gente faz o casamento do mapa da ideia do que eu estou pensando em negócio com o que vai escrever no código final lá do outro lado. Tá certo, ok. Beleza? Uhum. Então, aí você vai fazendo padrão. Tem empresa que define padrão. Tem empresa que já está usando o MapRedia, por exemplo, escrevendo a sua linguagem de negócio para que o analista de negócio fale a língua da própria empresa, usando o mapa, né? Então, Até para vocês compreenderem por que às vezes é interessante, né, na verdade, não utilizar. Vamos pensar na tipagem do Java, né? Se você se aprofunda aqui, coloca tudo na tipagem do Java. E se você daqui a pouco decidir mudar isso para .NET? Ou para C, ou para alguma coisa. Então, a gente sempre procura deixar um mapa de ideias de negócio de uma forma mais genérica, para que isso seja tratado depois pelo mapa de arquitetura da tecnologia que vai gerar. sim. Tá? Ok, Isso ok, te permite a dar portabilidade do sistema, do teu negócio, do teu sistema, para qualquer tecnologia. Isso usa só Java hoje ou tem mais alguma coisa já liberada? Além do Java? Gera em C Sharp, em outra linguagem, qualquer, ou não? Cada cliente gera o seu template de tecnologia. No caso aqui do template que nós estamos lançando hoje, ele está em Java só, mas a gente pode migrar ele para qualquer tecnologia também. Porque até assim, ó, Alcindo, o que vai acontecer? Ó? Num primeiro momento, a gente vendia o MapRedia utilizando o conhecimento do próprio cliente. O que o cliente faz? Ele pegava, a gente treinava ele a fazer os geradores, e ele vem aqui, ó, e ele constrói o seu, por exemplo, que nem que é o meu gerador, API Set. Vou pegar o API Model, que é o mais pequeno que eu tenho aqui. Ele vai lá e vai construir o seu API Model. Né? Então, tem aqui os parâmetros, tem alguns recursos da linguagem do MapRedia e tal. E aqui, ó, no API Model, eu determino os padrões, por exemplo, se bem que eu peguei de Bash, espera aí que eu vou lá pegar o do Java, queria mostrar Bash, ok, Spring API Model, que é a parte Java, né? Então, por exemplo, ó, como que a gente faz a conversão do template Java para .NET? A gente vai pegar esse API Model aqui, que segue uma nomenclatura. Aqui eu tenho os patterns. Ó. Aí, por exemplo, ó, como que eu inicio uma classe em Java? Né? Class Start. Então, em Java, eu escrevo public class, coloco o nome que eu coloquei no mapa, abro o bloco. Aqui tem até um tabula description, que é um fragmento que a gente fala de geração. Esse cara aqui é só para colocar documentação. Então, lá no mapa, você pode escrever uma documentação, pegar uma documentação do banco, e aqui no código impresso, né, no código digitado, aparece a documentação que o cara gostaria de explicar para aquela classe, se alguém fosse pegar o código-fonte puro para visualizar. Né? Por exemplo, o que eu faço aqui quando eu estou criando um API Model de importação? Então, eu tenho que ir lá, se eu tiver um importa de list, é desse jeito. Se é um importa de map, é desse jeito. O que eu faço? Aqui eu vou trocar coisas, por exemplo, uma coisa que eu sei que o .NET tem que é diferente do Java, é essa parte aqui de pacote. Em Java, a gente declara pacote mesmo, né? Em .NET vai ser namespace. Daí, o formato de namespace é diferente, o datetime, se está importando ou não, tem lá aqui, ó, o cara que faz processamento de XML assim e tal. Então, a gente vai traduzindo o gerador que existe. Então, por isso que quando a gente falou que a gente ia lançar o primeiro template como uma opção dentro do MapRedia, é que um dos problemas que a gente teve com clientes para continuarem usando o MapRedia foi ele conseguir ter o raciocínio para poder implementar o seu próprio gerador. Aí, assim, o que a gente faz? Com o modelo nosso de gerador, que a gente tem de padrão, agora a gente dá um subsídio a mais para quem for nosso cliente, para seguir um modelo legal de implementação já com microserviço dentro. Né? Então, aí o que acontece? No teu caso que usa .NET, a gente teria que ver um processo de fazer esse template, acelerar o processo de fazer o template para você em .NET, por exemplo, se você optasse por usar a solução, entendeu? Alcindo, que tecnologia você usa .NET? .NET, isso. Por exemplo, a gente C Sharp, depois distribuir no banco de dados. Para você ter uma ideia, Alcindo, a gente teve aí E o front é Vue. Um piloto que a gente fez em Adabas Natural.
A máquina ensinada a programar Ada Basátaro. Em COBOL você fala comigo, tá? Em COBOL também. Que brincadeira. Coisa velha, pô. Mas eu sou de Comecei lá. em 75, meu amigo. Eu sou de lá. Eu sou de 83 aí, pelo menos. 75 com Boros. Olha aí, eu também passei por isso. Legal. Mas entendeu a ideia, né? Tipo, o template hoje, o foco dele é para ter um template gerando microserviço já, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem a tua parte de .NET hoje, mas ela não tem uma API com esses recursos que a gente está mostrando, você pode, inclusive, fazer o deployment dessa tua API usando esse próprio Java, porque ele vai conectar no teu banco Postgres, entendeu? Ele vai manipular os dados do jeito que você está. Então, você pode optar por ter esse processo, até ter tempo de migrar para .NET, o desenho. Então, enfim, dá para fazer várias engenharias aí para pensar no qual seria a melhor solução para vocês, tá? Mais perguntas, gente? Tem uma pergunta aqui, eu não vou rodar, tá? Quem que fez aqui? O Souza, por questão de tempo, tá, Souza? Que daí tem que rodar ali, tem que criar as chaves e acabou não dando tempo aí no total. Eu já tinha falado para o Reginaldo que eu acho que nós vamos ter que fazer essa apresentação em partes, tipo parte 1, parte 2. Na verdade, assim, eu acho que é interessante que todo mundo viu e a gente pode marcar apresentações e tirar dúvidas individuais daqui para diante, né? Que cada um tem uma realidade. Tem várias. E a minha peradinha rodando, né, funcionando, gerando código, tem várias partes aí, várias apresentações que a gente fez aí, também tem vários lugares aí para consultar, né? Beleza. Acho que se não temos mais perguntas, se puder disponibilizar um vídeo de teste no canal de vocês no YouTube, ok. Beleza. Okay. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora, daqui a pouquinho, acabar a gravação. Esse vídeo de hoje nós vamos mandar para vocês. Eu vou mandar também aquele estudo do Google e o estudo do Gartner. E a gente fica à disposição. Vamos bater um papo sobre a realidade de vocês? Vamos lá. A gente marca, conversa, tira dúvidas. Alguma pergunta a mais ou a gente encerra por aqui? Eu acho que tranquilo, né? Ou até para a gravação, porque às vezes tem pessoas que querem fazer perguntas sem estar gravado. Então, eu vou parar a gravação, quem quiser continua, e a gente conversa aí na sequência. Opa! Beleza, valeu, pessoal. Feitor. Está gravando ainda aqui, o Clóvis. Agora eu tenho que parar, então. Deixa eu... Okay. Senhores, agradeço aí a exposição do trabalho de vocês. Agora eu